Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ortiz Coelho e esse é o nosso canal. Você que clicou nessa aula, seja muito bem-vindo. Nós estamos na aula O que é Texto, parte 2. Tá bom, pessoal? Espero que você esteja gostando. E se você estiver curtindo nossa aula, estiver curtindo nossas dicas, e estiver realmente conseguindo aprender a acompanhar nosso raciocínio, não esquece de curtir esse vídeo e não esquece de comentar nos comentários, tanto para efeito de frequência, também para a gente ter o feedback, a gente dar aquela energia para continuar cada vez mais trazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui do cursinho, tá bom? Então, sem mais demora, comigo na tela. Olha aí, pessoal, voltamos. Depois daquela questão interessantíssima sobre instruções para chorar, agora a gente vai ter que trabalhar mais tecnicamente o que é considerado um texto, tá? Quando você trabalha com texto, você trabalha com um conjunto de partes complementares. Vocês vão ver isso no aula de redação, que é muito importante, inclusive, porque a redação por si só vale 20% da nota do Enem, tá certo? E nos cursos da Federal do Piauí, a redação tem peso 5. Então, a nota que tu tirar em redação vai multiplicar por 5 para fazer o peso da tua média para os cursos na Universidade Federal do Piauí. E a mesma coisa se aplica à Universidade Estadual do Piauí, da qual eu sou egresso e na qual eu sou professor e tenho muito orgulho. Mas voltando para cá, quando você trabalha com o texto, ele é um conjunto de partes, mas o texto ele jamais pode ser partes soltas. O texto ele tem que seguir uma linha, ele tem que seguir um sistema em que o que você fala num parágrafo se liga com o que vem no próximo, que também vai se ligar com o que vem a seguir, tá bom? Só para ilustrar, eu vou compartilhar com vocês aqui um quadro branco. Vai aparecer para vocês agora o nosso quadro branco, tá certo? E nesse quadro branco, eu vou aqui, como se fosse um quadro em sala de aula, fazer um esquema para vocês. Vamos trabalhar aqui, primeiramente, essa parte de texto, né? Essa parte de estrutura textual. Olha aqui. Imaginemos que aqui eu tenho o meu texto. Deixa eu só colocar aqui. Aqui eu tenho o meu texto. Aqui seria o texto. Quais seriam as partes lógicas de um texto? Isso vocês vão ver em redação, tá certo? Mas aqui hoje eu vou trabalhar com vocês de forma resumida, só para contextualizar o nosso conteúdo. Quando você trabalha com texto, esse texto geralmente vem intercalado com 3 partes. Vou colocar aqui parte 1, tá certo? Vou mudar a cor para poder ficar interessante. Parte 2. E aqui, para fechar, eu vou colocar a parte 3. Olha aqui. Quando você trabalha com a parte 1 seria a introdução. Ou seja, aquela primeira parte da redação que você trabalhando com texto verbal, aquela primeira parte que você traz o tema, apresenta o tema, tá certo? Coloca a tua tese, o teu problema, isso é a introdução. Depois da introdução, nós costumamos trabalhar a ideia que vem de desenvolvimento, que é aqui que você vai usar a parte de argumentação, a parte de lógica, de exemplos, de argumento de autoridade, trazendo citações de alguns autores sobre aquele tema, dados estatísticos e por aí vai. E, por final, o desfecho ou conclusão, tá? Que é a estrutura que você vai trabalhar a redação da prova do Enem. Essas são as 3 partes que compõem todo e qualquer texto verbal. O texto verbal, ele tem que apresentar uma questão, ele tem que discutir uma questão e, ao final, ele tem que dar a resposta àquela discussão. Ele tem que dar ao meu leitor, beleza, entendi, ok, mas como é que vai resolver? Qual é a finalização desse processo? Como é que esse processo chega numa conclusão? É isso que ele quer que você faça nessa parte. Então, aqui, a introdução, o que é que você faz na introdução? Todo texto, para ser bem escrito, primeiramente, ele apresenta o tema mais a tese. Apresenta o tema mais a tese, certo? Apresenta o tema e coloca a sua tese. Toda introdução, ele traz isso. Ele vai apresentar o tema e ele vai colocar a tese. O que seria a tese, professor? Seria aquilo que na tua mente iria justificar aquele problema, iria justificar a resposta para aquela discussão. Então, por exemplo, imaginemos que na prova do Enem ele coloca o seguinte tema: pandemia
do Covid-19 no Brasil. Seria esse tema. Aí, o que é que você ia fazer? Com causas e consequências. Um exemplo, seria esse tema. Aí, vai fazer o seguinte, olha, o ano de 2020 entrou para a história da humanidade o ano 2020 entrou para a história da humanidade por ter sido cenário da maior pandemia dos últimos 100 anos. E o Brasil, como um dos maiores países do mundo, foi um dos que mais sofreu e sofre com as mortes causadas pelo Covid-19. Ponto. Você apresentou o tema. Vai falar da pandemia, vai falar do Covid-19 e vai falar que o Brasil é um dos que mais sofre. É um epicentro, inclusive, hoje no mundo da pandemia do Covid-19. Aí coloca, ponto. Tal realidade se deve, em grande medida, à ausência de uma ação integrada por parte dos governos, a falta de conscientização da população com as medidas preventivas, e terceiro, a ausência de uma estrutura de saúde que fosse capaz de receber os impactos da pandemia. Então, aqui, resumidamente, você colocou o teu tema. Você falou de pandemia, maior dos últimos 100 anos, e o Brasil é epicentro. O que levou a isso? Falta de uma coordenação entre os governos. Segundo, a falta de consciência da população nas medidas de prevenção. E terceiro, você trouxe o quê? A debilidade do sistema de saúde brasileiro, que não estava preparado para receber a demanda tão grande que foi a da pandemia do Covid, que é, inclusive, uma crítica histórica dos investimentos muito pouco em saúde feitos no Brasil ao longo de toda a nossa história. Então, você trouxe o tema. E você trouxe o quê? A tese. O que é a tese, professor? É aquilo que, na minha cabeça, resolve o problema. É aquilo que, na minha cabeça, causa aquela discussão. É aquilo que, na minha cabeça, leva aquilo. Tá? É a minha tese, é aquilo que eu quero defender, aquilo que eu acredito que vai justificar aquela situação. E aí você vai para o desenvolvimento. Quando você chega no desenvolvimento, aí você agora vai ter que trazer argumentos, colocações que justifiquem a minha tese. Aqui é a chamada prova da tese. Aqui você vai ter que provar a sua tese, né? Aqui você vai ter que provar a tese. Trazer, ó. Ela vai ter que discutir o tema e provar a tese. Através de quê? De argumentos, de exemplos, de citações de outros autores, de dados, usando o raciocínio lógico. É aqui que você vai usar toda a tua lábia, toda a tua capacidade de convencer para mostrar que aquela tua tese que tu apresentou lá atrás, ela tem sentido. Que aquela tua tese, ela se sustenta. Tá? Então, por exemplo, qual foi a minha tese? A minha tese tem 3 postulados, então eu vou trabalhar com 3 parágrafos. A primeira é a falta de coordenação entre os governos. Eu vou trazer no primeiro argumento que a pandemia do Covid-19, apesar da questão de saúde pública, que o mundo todo enfrentou e enfrenta, e que exigiu a união entre os governos, ela foi politizada no Brasil, onde houve uma disputa entre a União, o governo federal, os governos estaduais e municipais. Ora, em que de um lado se negava a pandemia e do outro se falava da pandemia. Isso levou a uma descoordenação muito grande, em que estados e municípios fizeram suas próprias políticas de combate à pandemia. De um lado e do outro, o governo federal não concordava com essas políticas, ao contrário, criticava. Aí você pode trazer dados, informações de jornal, estatísticas, falas das autoridades públicas, do presidente da República, do ministro da Saúde, de algum governador, tá certo? Então, tu vai trazer isso para o teu texto. E trazendo isso para o teu texto, está trazendo o quê? Argumentos, exemplos, citações e dados. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar de quê? Eu vou falar que, além disso, não se pode esquecer que a pandemia ganhou espaço, a pandemia avançou, também em razão da conduta de muitas pessoas que não adotaram as medidas de prevenção, continuaram fazendo aglomeração, continuaram
desrespeitando o isolamento social, continuaram insistindo em não usar máscara, duvidaram que a pandemia era real. Então, você pode trazer toda essa situação, trazendo exemplos de baile funk, exemplos de festas, exemplos de comemorações de final de ano, exemplos de aglomerações políticas, tudo isso você pode trazer. É o segundo ponto. E o terceiro, que é a questão, o próprio fato de que o Brasil não dispunha de um sistema de saúde preparado para receber essa doença, nem no setor privado e nem no público. Pode destacar que o setor privado foi o primeiro que sucumbiu, o setor privado foi o primeiro que não conseguiu, de fato, que entrou em colapso. Pode destacar que o Brasil não tinha leitos suficientes, que o Brasil não tinha oxigênio suficiente, que o Brasil não tinha respiradores, que no início não haviam testes, havia testes, no singular havia testes, enfim. Tu vai trazer um conjunto de argumentos, na minha redação que eu estou fazendo aqui com vocês por cima, para sustentar a minha tese. Se na minha tese tem 3 pontos, eu vou ter 3 argumentos, eu vou ter 3 para de argumentação. Tem 2 pontos, 2 para de argumentação. Lembrando que é sempre bom trabalhar no mínimo com 2. Eu gosto de 3, eu acho 4 muito. Então, eu sempre gosto de trabalhar assim. E observe que está seguindo a mesma, a mesma linha de raciocínio. É esse o ponto importante, meu querido aluno. Você não tem quebra de raciocínio. A mesma linha de raciocínio que se estabeleceu daqui, se estabeleceu na introdução, se estabeleceu nos argumentos. E isso é o que nós chamamos de uma unidade organizada. Eu não poderia, por exemplo, colocar na minha introdução uma tese e nos meus argumentos eu não trazer essa tese. No meu argumento eu não desenvolver essa tese. Nos meus argumentos eu não trazer elementos que sustentem o que eu falei na introdução. Porque eu não posso ter, em hipótese alguma, meu querido aluno, um texto esquizofrênico. O que é um texto esquizofrênico, meu querido aluno do cursinho? É aquele texto que a introdução fala de uma coisa, o desenvolvimento fala de outra, e uma coisa não liga na outra, você não consegue ver a lógica dentro da escrita. Isso não pode. E por último, mas não menos importante, jamais menos importante, nós vamos ter o quê, meu querido aluno? Nós vamos ter a conclusão, a tão temida conclusão, que é uma competência específica para ela, tá? A competência 5 é só conclusão. Aqui, galera, é fácil. E você aqui apresenta uma solução. É isso que o Enem quer. Professor, na introdução, eu posso fazer uma reflexão? Pode. Mas você não pode só fazer uma reflexão. Tem que fazer a reflexão e apresentar a solução. O que é a solução? Aquilo que na tua mente talvez resolva a pandemia no Brasil. Resolva a situação da pandemia no Brasil. O que é que poderia resolver a pandemia no Brasil? Tá certo? Eu posso fazer uma reflexão? Pode. E até é bom fazer. Mas só faça a reflexão se você fizer a solução. Se você só tiver espaço para fazer a solução, faça só a solução. Porque a competência 5 da redação é a apresentação de uma proposta. Tá certo? E qual é a proposta? Vai colocar assim, portanto, resta claro, ou fica claro, que a pandemia é um problema sério, atual, e ainda é um problema sério, atual, e que ainda desafia a sociedade brasileira. Todavia, para ser possível diminuir o número de mortes e de casos, é essencial que os governos, em todas as esferas, adotem uma política nacional de conscientização e enfrentamento à pandemia, bem como que as pessoas, do ponto de vista individual, façam a sua parte e não promovam aglomeração, usem máscaras e mantenham ao máximo o isolamento social. Bem como é fundamental que se capacite a rede de saúde pública e privada para que possam ser atendidas todas as pessoas que se infectarem com o Covid-19. Ponto. Você deu uma solução. Você disse que era preciso que esses governos que estão em confusão, que estão brigando, até por vacina, que eles venham, de fato, a se unir numa política única, tudo com a mesma língua, que as pessoas parem de aglomerar, parem de fazer essa merda que estão fazendo, desculpa o termo, quer aglomerar, quer fazer festa,
que é eu não usar máscara, que está matando as pessoas, tá? E também que seja investido realmente, investimento público e privado maciço para capacitar a rede hospitalar, para quando uma pessoa pegar, ela tem um atendimento, ela tem um respirador, ela tem um leito, ela tem um oxigênio. Então, querendo ou não, tu percebe que o texto, meu querido aluno, ele gira em torno das mesmas ideias o tempo todo. Isso chama-se coesão. Isso chama-se coesão. Por que coesão? Porque o texto ele vai estar conjunto, ele vai estar encaixado, ele vai estar pegado, ele vai estar todo o tempo, ó, um do ladinho do outro. Introdução, desenvolvimento e conclusão, meu querido aluno, tá ok? Isso é um texto verbal. É o texto que o Enem espera de vocês e é o texto, pessoal, que a prova do Enem vai trazer para vocês. Ela vai colocar lá um texto e vai dizer o seguinte: quais são os argumentos que o autor usa para sustentar o ponto de vista? Aí você vai olhar para o desenvolvimento do texto. Qual é o ponto de vista do autor? Você vai olhar para a tese que ele colocou na introdução. Qual é a proposta que o autor apresenta para o problema indicado? Aí você vai olhar a conclusão. Então, é muito importante você entender a estrutura do texto, até para você conseguir interpretar. Quando você falou, tenta ver o seguinte, olha, realmente aqui, ó, aqui é introdução, aqui tem os argumentos, desenvolvimento, e aqui ele fecha a ideia, aqui ele dá uma proposta, ele reflete. Aqui é uma solução. Então, bota na mente, introdução, desenvolvimento, conclusão, meu querido aluno. Isso é extremamente importante para vocês. E eles têm que estar falando a mesma língua, porque senão você vai perder pontos na coesão e na coerência. Tá ok, meu querido aluno? Então, vamos agora voltar para o nosso slide. Nosso slide agora. Muito bem, olha aí o efeito, gente. Aqui é tudo profissional. Mas vamos lá. É composto por partes o quê? Complementares. Quando eu digo que ele é composto por partes complementares, meu querido aluno, o que eu estou querendo dizer para você é simplesmente que você tem as partes do texto e essas partes elas têm que estar falando sempre a mesma língua. Essas partes não podem cada um falar uma coisa, porque aí bagunça. São o quê? Complementares. Introdução, tema e tese. Desenvolvimento, argumentos dessa tese. E conclusão, a solução. É uma estrutura sintática organizada. Por que ela é organizada, pessoal? Porque quando você vai escrever, você se preocupa com o sujeito, com o verbo, com o complemento, você se preocupa com as vírgulas, com a concordância, com a regência. Então, tudo isso tem que estar bem organizado. Lembrando que a parte de ortografia é uma competência específica da prova do Enem, da prova de redação. Você não vê isso com o professor de redação. Mas é muito importante prestar atenção nessa estrutura sintática, tá? E aqui eu vou dar uma dica para você matadora. Vamos no quadro branco. Olha, essa dica aqui eu dou nas minhas aulas de gramática. Nas minhas aulas de gramática. Mas eu vou trabalhar com vocês aqui, rapidinho. Olha que dica top. Olha para cá. Regra, olha aí, ó. Regra essencial do uso da vírgula. Vocês vão ver isso aqui provavelmente com o professor de vocês, de redação. Mas eu vou trabalhar aqui por alto. Qual é a regra essencial? Qual é a regra essencial da vírgula, meu querido aluno? Pega a dica, não se esquece nunca que isso vai valer ouro. Eu vou colocar aqui para vocês um bizuzinho. O que é bizu, pessoal? É um método mais fácil de você aprender um conteúdo que até então parecia ser difícil. Qual é o bizuzinho para cá, pessoal? É o seguinte, olha para cá. Você vai, toda vez que for trabalhar com isso, você vai pensar na estrutura de sujeito, verbo e predicado. Bota na mente. Você vai colocar aqui. Agora, não sei se dá para aumentar. Aí, sujeito, verbo e complemento. Olha, entre sujeito, verbo e complemento, você jamais vai poder colocar uma vírgula. Nunca. Em hipótese alguma. Só que isso aqui você já ganha muito ponto na redação do Enem em escrita. Você nunca vai poder colocar uma vírgula entre sujeito, verbo e complemento.
essa vírgula, ela é totalmente proibida. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Olha aí, ó. Olha aqui, exemplo. Vamos lá. Ortiz deu uma aula. Quem foi que deu uma aula? Foi Ortiz. Então, Ortiz deu uma aula. Eu coloco Ortiz, vírgula, deu uma aula. Gente, perguntar para vocês, quem foi que deu uma aula? Vamos aqui fazer a análise. Quem foi que deu uma aula, professor? Quem deu uma aula foi Ortiz. Então, se Ortiz deu uma aula, Ortiz vai ser, consequentemente, o meu o quê? Sujeito. Perfeito. E o que foi que Ortiz deu, professor? O que foi que Ortiz deu? Ortiz deu uma aula. Aquilo que eu dei, aquilo que eu fiz, ó, essa partezinha aqui, ó, aquilo que eu dei, aquilo que eu fiz, essa partezinha aqui, por sua vez, não vai ser chamado de sujeito, vai ser chamado de quê, meu querido aluno? Vai ser chamado de predicado, tá? Então, observa. Eu tenho um sujeito de predicado. E dentro do predicado, vem aqui, tu tem quem? Dei, eu dou, tu dás, ele dá. Isso aqui é o quê? É um verbo. Isso aqui é um verbo. E aquilo que eu dei, que foi uma aula está sendo o meu o quê? Complemento. Então, observe, quem é o sujeito? Ortiz. Quem é o verbo? Deu. Qual é o complemento? Uma aula. Então, quando tu olha para cá, tu vê sujeito, verbo, complemento. E eu coloquei uma vírgula bem aqui. Gente, eu jamais poderia ter colocado essa vírgula. Essa vírgula, ela é proibida. Por que ela é proibida? Porque você jamais separa o SVC. O que é o SVC? Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento é inseparável. Se nunca te disseram isso, aprenda agora. Aceite Jesus, venha para a luz, saia das trevas. Meu amigo, você nunca vai colocar vírgula em sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento são inseparáveis. E ponto final, tá? Da mesma forma, olha para cá, gente. Olha para esse ponto aqui, ó. Olha para esse outro ponto aqui. Mais uma questão para a gente. Agora um pouquinho mais elaborada. Vamos lá. Os alunos do cursinho JB de 2021 assistem aula remota do professor Ortiz Coelho. Meus queridos alunos do cursinho, eu tenho uma paixão muito grande por esse cursinho, porque esse cursinho, ele trabalha um projeto social muito legal, muito importante, com alunos que realmente precisam de preparação melhor, e a gente está aqui para ajudar vocês. Mas vamos lá. Os alunos do cursinho JB 2021 assistem aula remota do professor Ortiz Coelho. Professor, como é que eu faço? Você sempre pergunta por verbo. Se as pessoas mentem, os verbos não costumam mentir. Os alunos do cursinho JB 2021 assistem aula remota do professor Ortiz. E detalhe, aqui assistem a aula remota, tá, professor? Faltou uma crasezinha. Show. Então, assistem a aula remota. Deixa eu botar mais para cá um pouquinho. Que aqui o Zoom, né, gente? Às vezes a gente dá uma paradinha aqui. Pronto. Assiste a aula remota. Perguntinha, quem é que assiste a aula remota do professor Ortiz? Digam para mim, quem é que assiste? Os alunos do cursinho JB. Então, quando você pega bem aqui, os alunos do cursinho JB assistem. Os alunos aqui vai ser o meu o quê, querido aluno? Diga para mim, não minta. Vai ser o meu sujeito, certo? O que é que eles fazem? Eles assistem. Então, assistem aqui, galera, é o meu o quê? Verbo. Muito bem, aluno top. É o meu o quê? Verbo. Os alunos do JB assistem ao professor Ortiz Coelho. Quem assiste? Os alunos, sujeito. Assistir é o quê? Verbo. E tudo que vem depois do verbo, aprenda e não se esqueça nunca. Tudo o que vem depois do verbo até o final, nós vamos chamar de complemento. Que aí vai ser verbal ou vai ser nominal, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Complemento. Vamos para cá. Os alunos do cursinho JB 2021 assistem aula remota do professor Ortiz Coelho. Olha aí, quem que assiste? Os alunos do cursinho JB 2021. O sujeito é isso aqui tudo. Os alunos do cursinho JB 2021 assistem o quê? Verbo ao quê? Aula remota do professor Ortiz. Sujeito, verbo e complemento. Aí me vem o meu aluno, desavisado, me matar de raiva,
e botar uma vírgula bem aqui. Eu vou botar uma vírgula aqui, ó, professor. Ó, para ficar bonito com vírgula. Gente, ele coloca, os alunos do curso JB 2021, vírgula, assistem. Eu não posso colocar essa vírgula, por quê? Porque eu não posso separar sujeito de verbo por vírgula, tá fora. Aí o aluno pega e diz, eu também vou colocar, professor, mas eu vou colocar a vírgula bem aqui então, ó. Pá, outra vírgulazinha aqui. Não pode, por quê? Porque eu não posso separar sujeito de verbo e nem verbo de complemento por vírgula. Ah, professor, pois eu vou colocar aqui, os alunos, vírgula, do cursinho JB. Não, não posso. Por que eu não posso? Porque aqui tu está separando, ó, o parte do sujeito do verbo. Você não pode fazer isso. Então, você não pode colocar sujeito, vírgula, entre sujeito, verbo e complemento. O SVC é absolutamente intocável. Bote isso na sua mente. O SVC é intocável. E ponto final. Tá? E isso é o que nós chamamos de organização sintática. Por que nós chamamos, professor, de organização sintática? Porque você escreve o texto conforme as regras da língua portuguesa e essa regra da língua portuguesa, gente, ela traz ao texto a chamada organização sintática, ou seja, a organização entre sujeito, verbo e complementos. Tá bom, meu querido aluno? Vamos voltar para o slide. Comigo na tela. Olha aí, rapidinho, não tem estresse. É uma unidade de organização. Por que é uma unidade de organização? Porque eles seguem a mesma lógica, está sempre organizadozinho. Na introdução eu faço isso, desenvolvimento eu faço isso, conclusão eu faço aquilo. E é uma combinação perfeita de técnica e conteúdo. O que significa técnica e conteúdo? Que aquele texto tem que estar bem escritinho, tem que estar com a margem correta, tem que estar pontuado correto, tem que estar com a concordância, regência, colocação correta, tem que estar legível, mas não basta apenas estar escrito de forma correta. O conteúdo tem que ser bom. Aquele conteúdo, as ideias, eles também têm que fazer sentido. E é isso que nós chamamos de combinação perfeita de técnica e conteúdo, que é o que vocês estão treinando para chegar no final do ano e fazer uma redação muito boa na prova do Enem. Tá? Modalidades de texto. Nós temos dois tipos de texto. O mais clássico e outro que a gente usa muito também. O mais clássico é o chamado texto verbal. O texto verbal, pessoal, é o texto que trabalha com palavras. Ah, professor, texto verbal é o que trabalha com verbo. Não. Texto verbal trabalha com palavras, sejam elas verbos ou não. Se você, para expressar uma ideia, expressar um sentimento, tem que usar palavras, seja a palavra escrita no papel, seja, por exemplo, aqui, ó, eu pego um livro, eu escrevi, palavra escrita no papel, seja falando, que falando é a chamada linguagem oral, você vai ter ali um texto verbal. O texto verbal, ele pode ser escrito, a redação do Enem é um texto verbal escrito, e pode ser um texto verbal oral, quando você fala, quando eu converso com você, quando você me responde, quando tu manda um áudio no WhatsApp, quando tu canta uma música. Tudo isto é texto escrito, texto verbal oral, porque sai pelas vias aéreas, sai pela boca, sai pela língua, tá ok? Então, bota na mente. Texto verbal pode ser, é o que tem palavra. Se eu falar oi, é verbal. Se eu falar tchau, é verbal. Se eu falar bom dia, é verbal. Se eu escrever assim, se eu escrever a expressão caneta, é verbal. Por que é verbal? Poder público em juízo. Olha aqui, ó. Não tem verbo, mas é verbal. Porque verbal não é o que tem verbo. Verbal é o que tem palavras. Se forem escritas, verbal escrito. Se forem faladas, verbal oral. Tá bom? Exemplo. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta. Que não há quem explique e não há quem não entenda. Cecília Meirelles. Então, você percebe aqui que ela expressou um sentimento de quê? De liberdade. Que ela quer ter liberdade. Que ela diz que a liberdade é algo que todo mundo quer ter, ninguém quer ficar preso. Que todo o ser humano sonha ser livre. Seja porque ele ainda está preso a alguém, seja porque ele está preso em um lugar, seja porque ele não pode fazer o que ele quer, todo mundo sonha ser livre. E é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há quem explique. Ninguém sabe dizer o que é liberdade. Liberdade para você pode não ser a mesma coisa, significado para mim. Pode ser assim. Que não há quem não explique e não há quem não entenda. Porque todo mundo quer ser livre. Inclusive, pessoal, uma dica para vocês.
Quando uma pessoa ela está presa no penitenciário, ela está com a liberdade dela tolhida. E se ela fugir da penitenciária, isso não constitui crime. Ou seja, quando você foge da penitenciária, isso não é um crime. Você vai ser punido dentro das regras da disciplina, né, do bom comportamento. Aí você não vai ter bom comportamento e você não vai conseguir, por exemplo, progredir para um regime semiaberto ou aberto. Não, mas você não é crime. Fugir da cadeia não é crime. Por que não é crime? Porque o sentimento de liberdade, o desejo de se livrar, é algo que é natural do ser humano. Tá certo? Então, vamos lá. Observe que aqui ela usou o quê? Palavras escritas. Se usou palavra, é verbal. Se está no papel, verbal escrita. E a linguagem não verbal? Gente, a não verbal é o que não usa palavras. Se não usar palavras, nem escritas e nem faladas, ela é não verbal. Exemplo, imagens, gestos, sinais, gravuras, desenhos, artes, símbolos, tudo isso é linguagem não verbal. Se não usar palavras, é não verbal. Quando eu falo assim, beleza, não verbal. Quando eu faço assim, ok, não verbal. Quando eu faço assim, tchau. Quando eu faço assim, venha cá. Quando eu faço assim, pare. Quando eu faço assim, ó. Assim é tipo assim, não desfazer a amizade, né? Enfim, se eu colocar no quadro a palavra silêncio, é uma linguagem verbal escrita. E se eu fizer assim, é para todo mundo fazer silêncio. Mas eu não estou usando linguagem verbal escrita. Eu estou usando linguagem não verbal. E aí eu trouxe uma imagem de uma pessoa abrindo os braços, olhando para cima, com as correntes quebradas. Ou seja, qual é a ideia que dá? Que a pessoa está o quê? Livre. Que aquela corrente que prendia a vida dela, que aquela corrente que era aquilo que segurava ela para trás, aquela corrente que não permitia ela chegar nos sonhos dela, aquela corrente se quebrou finalmente. Eu estou livre. E é a mesma ideia do texto da Cecília Meirelles. Só que eu peguei um texto verbal, que era o poema, e agora trouxe uma imagem, que é um texto não verbal. E o Enem adora esse tipo de questão. Bote bem na sua prova. Bote bem a sua prova. Esse é um conteúdo QTE. O que é um conteúdo QTE? Questão típica de Enem. Eles vão colocar um texto e vão dizer qual é o texto que, em linguagem não verbal, expressa a mesma ideia do poema lido. Aí vai colocar o texto da Cecília Meirelles, que é um texto verbal para a liberdade, e vai colocar várias imagens. E você vai ter que marcar a imagem que também trata a ideia de liberdade. Ou vamos fazer o seguinte, vamos colocar a imagem da pessoa, né? A pessoa que quer nas correntes, vamos fazer o seguinte, marque o texto verbal que expressa a mesma mensagem da imagem. Então, é muito comum que o Enem dê um texto verbal para tu marcar um não verbal que corresponda, ou dê um não verbal para tu marcar o verbal que corresponda. O Enem adora fazer isso. E nós vamos treinar fortes para esse Enem, para a gente ver essas questões, tá bom? Primeiro semestre, vamos fazer conteúdo. Segundo semestre, vamos arrochar a questão. Então, vamos lá. Olha aqui algum exemplo, né, gente? Algum exemplo de importância de um texto bem articulado. Aqui eu peguei algumas pérolas da FUVEST. O que são pérolas da FUVEST? São algumas redações da FUVEST que estão mal feitas. E aí eles divulgam para os estudantes pegarem essas redações e não fazerem igual no outro ano, tá? Inclusive, existem as pérolas do Enem. Quando chegar nessa parte, eu vou pegar para vocês do Enem do ano passado, para a gente poder discutir com vocês algumas coisas que na redação que estão erradas. Olha aí, a evolução da vida, alimentada pelos conceitos darwinistas, revelam que o equilíbrio entre as sociedades contemporâneas está cada vez mais longe de constituir uma harmonia entre as diferentes etnias que circundam nossa sociedade. Ou seja, olha o texto. Formalmente está bonito, mas tem sentido? Vamos pegar de novo. A evolução da vida alimentada pelos conceitos darwinistas. Gente, eu pergunto, a evolução da vida é alimentada por darwinistas? Quer dizer que foi Darwin que fez a evolução da vida? Não, gente, não é. Charles Darwin é um dos teóricos que explica a evolução da vida na teoria darwinista, mas tem Lamarck, tem diversos, tem a teoria criacionista, tem a teoria de Lamarck, tem a darwinista e por aí vai.
Então, quando eu falo a evolução da vida alimentada pelos conceitos darwinistas, não é alimentada. Pode ser explicada, mas não alimentada. Então, está errado aqui. Aqui tu já tem a primeira pérola. Porque não foi Darwin que alimentou a evolução. Darwin tentou explicar, então tá fora. Explicar não é uma coisa alimentar. A evolução da vida revela. O que é que revela? A evolução da vida. Então, a evolução está no singular e revela está o quê? No plural. Está errado também. Que o equilíbrio entre as sociedades contemporâneas está cada vez mais longe de constituir uma harmonia entre as diferentes etnias que circundam nossa sociedade. Para começar, circundam é verbo. O que é que circundam? Nossa sociedade. Então, se aqui é verbo e aqui é complemento, eu não posso ter essa vírgula, tá? E outro ponto importante, circundam nossa sociedade. Eu não posso utilizar primeira pessoa, tem que dizer circundam a sociedade. Tá ok, gente? E essas etnias, elas não circundam, elas fazem parte. Quando eu coloco que circundam, é porque é o seguinte, eu tenho aqui uma coisa no centro e outras coisas que estão o quê? Ao redor. As diversas etnias, elas não estão ao redor da sociedade. Elas fazem parte da sociedade. Então, elas não estão ao redor dela, estão dentro dela. Então, isso está errado também. Então, tu pega um texto, galera, que olhando assim até parece que está legal, mas está totalmente incoerente. Além de errar a escrita, as regras de escrita, também erra o próprio conteúdo, tá bom? Mas vamos lá. Que tipo de diferença histórica o sistema de cotas vai influenciar? Se o processo de formação histórica no Brasil poderia ter sido igual em todos os demais países. Gente, ele está dizendo que o Brasil poderia ter tido uma formação igual a todos os países. Não pode. Por que que não pode? Porque nós somos uma colônia de exploração e não uma colônia de desenvolvimento, de povoação, desenvolvimento. Tá? Nós sabemos que a colonização ela teve dois tipos, a de exploração e a de povoamento. A nossa não foi para povoar o Brasil, a nossa foi para explorar, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. As 13 colônias, como tinham um clima muito parecido com a Europa, eles não tinham o objetivo de explorar, mas sim de povoar uma nova terra. Aqui não, aqui foi exploratório, com o ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, tá bom? Então, não tem como assim ser igual, porque a nossa própria natureza climática, a nossa própria forma, a nossa própria disponibilidade natural da nossa terra nos dava essa diferença muito grande, tá? Em vez de falar para os portugueses brancos, por que não colonizar a si próprio? Ou seja, ela queria que os índios estivessem autocolonizados aos demais países com sua etnia de índios. Ou seja, era para a gente ter que colonizar a Europa. E nós, é loucura. Pois as características de homem branco são as mesmas de qualquer ser humano. Não são. Nós sabemos que os negros eles tinham um aporte físico muito maior que os brancos, tá? E a sua capacidade de pensar evolui também. As cotas da universidade seguem a mesma característica onde negros e índios podem entrar na universidade sem serem beneficiados pelas cotas. E aqui é um texto que ela descaracteriza a dívida histórica que nós temos com os indígenas, porque eles foram expulsos de suas terras e relegados à perseguição, à escravidão, e com o povo negro, porque o Brasil em si ainda é um país muito racista. E essa dificuldade, as perspectivas revelam, elas causam diferenças socioculturais que antes a universidade ela só era acessível a homens brancos de classe média. E que essas cotas são importantes também para miscigenar também pessoas negras e também indígenas da universidade. Então, assim, é um texto que descaracteriza todo um espírito de uma legislação que visa suplantar desigualdades históricas no nosso país. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui são algumas pérolas que não foram bem avaliadas na prova do Enem. Então, nós não iremos fazer isso nas nossas provinhas, tá? Outro exemplo, em modalidade não verbal. Quando você olha para essa imagem aqui você tem a imagem o quê? A imagem do poder no Brasil. Por quê? Porque essa cúpula para baixo, ela representa o Senado, ou seja, o Senado. Essa cúpula para cima, ela representa o quê? Ela representa a Câmara dos Deputados. E aí no meio são os gabinetes, tá? São os diversos gabinetes. Essa cúpula para baixo, ela está fechada porque ela representa os estados. Então, ela vai dar voz aos estados. A cúpula para cima representa a Câmara, porque ela dá voz, a Câmara é a voz do povo. Então, ela está aberta para o povo. Então, aqui seria a representação. A Câmara seria o local do povo
e o Senado seria o local dos estados. Uma está aberta, outra está fechada. Então, a maior parte da minha vida, da sua vida, ela é feita nesse local, ela é discutida nesse local. E aqui eu tenho um exemplo de um coração em chamas, um coração totalmente em chamas, porque aqui eu tenho uma escultura, né, de um coração com labaredas de fogo, de paixão, de amor, de desejo, enfim, representa tudo isso. Se você tiver afim da gatinha, manda para ela essa imagem. Olha, meu coração está assim quando eu te vejo passar, está em chamas, está se rasgando, está louco para viver intensamente esse amor por você. Eu não consigo mais dormir, mais comer, mais pensar, só penso em você, meu coração está rasgando de amor. Enfim, manda isso para a gatinha, tá? E olha o outro aí, outro texto interessante. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas e amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Carlos Drummond de Andrade. O que é que significa esse texto de Carlos Drummond de Andrade? Qual é a ideia que esse texto traz para a gente do bonde cheio de pernas? Presta atenção nisso aqui. Gente, aqui é uma grande alegoria. O que é uma alegoria? Ele trabalha com metáforas e aqui ele faz uma metonímia. O que é uma metonímia? Ele trocar a parte pelo todo. Quando eu digo que o bonde passa cheio de pernas, o que é que vai no bonde? São só as pernas ou são as pessoas? São as pessoas. Mas eu destaquei o quê? As pernas. Então, eu peguei a parte pelo todo. Toda vez que tiver a parte pelo todo, o autor pela obra, a marca pelo produto, tu tem uma figura de linguagem chamada de metonímia. Nós vamos ver isso mais à frente. Por que ele falou pernas? Gente, por que ele destacou pernas? Vamos pensar o seguinte. No imaginário popular, existem partes do corpo que chamam mais atenção. E uma coisa que chama muito atenção são as pernas. Mas o que é que chama mais atenção, geralmente, das pessoas? São as pernas dos homens ou das mulheres? Das mulheres. Há pessoas que gostam mais do busto, há pessoas que olham mais para o glúteo, há pessoas que olham mais para os olhos e há pessoas que olham mais para as pernas. Até porque, geralmente, as mulheres elas tendem a ter pernas mais grossas do que os homens. E aí o que acontece? Essa ideia de pernas, no poema de Drummond, é uma metonímia das mulheres. O bonde passa cheio de pernas, porque é a parte do corpo da mulher que chama mais atenção de Carlos Drummond de Andrade, as pernas. É uma ideia de sexualização mesmo, essa ideia. Aí ele traz, o bonde passa cheio de pernas, são pernas brancas de mulheres brancas, são pernas pretas de mulheres pretas, são pernas amarelas de mulheres amarelas. Ou seja, ele diz, olha, é uma grande diversidade de mulheres, são várias mulheres, mulheres para todo gosto, mulheres de todo tipo, mulheres para todos os desejos e fetiches que você possa ter. É como se fosse um catálogo em que o homem visse ali várias mulheres de todos os tipos, altas, baixas, gordas, magras, de rosto bonito, de corpo bonito, de perna de todo jeito. Aí ele pergunta, para que tanta perna, meu Deus? Para que tanta opção? Para que tanta tentação? Eu vejo tanta mulher bonita, tanta mulher interessante, tanta mulher, meu Deus, que eu fico louco, porque eu gosto muito dessas mulheres, e eu pergunto, para que tanta perna? Para que tanta tentação? Pergunta meu coração, porque o coração é sentimental. O coração dele, o amor dele diz, meu Deus, eu já amo uma pessoa, eu já tenho uma pessoa, mas por que me aparece tanta tentação? Por que me aparece tanta menina bonita? Por que me aparece tanta mulher bonita? Por que me aparece tantas pernas para poder me mexer comigo? Pergunta meu coração, porque o coração dele só pertence a um. Meu coração só pertence a uma. Meu coração só é de uma. Por isso que meu coração fica aflito, porque meu coração fica incomodado em ver tanta tentação. Porém, meus olhos, que é a parte física, que é a parte do instinto, que é a parte da carne, não perguntam nada. Ou seja, meus olhos gostam de ver aquelas pernas. Meu coração não, mas meus olhos sim. Aqui ele traz aquela ideia de que, na verdade, quando ele deseja outra mulher, ou quando ele tem outra mulher, quando ele faz aquela traição é simplesmente física, a só dos olhos.
porque o coração dele está aflito, porque o coração dele pertence a uma só mulher. Então, o amor dele está com a mulher dele, mas os olhos dele podem se desfrutar de outras mulheres e isso não vai abalar o amor que ele sente. Aqui, Drummond faz uma separação entre sentimento, coração, e entre carne. E o fato dos olhos dele quererem aquelas outras mulheres e possuir outras mulheres não abala em nada o amor que ele sente pela mulher dele, tá? É o texto de Carlos Drummond de Andrade. Você pode concordar ou não, mas é o que ele quis dizer. Então, isso é um texto verbal, com ideias bem concatenadas, tá bom, pessoal? Tranquilo, meu querido aluno. E aqui eu trouxe a situação, né? Várias mulheres, e ele deseja com os olhos várias mulheres, e o coração dele só quer um. Tá bom? E aqui, gente, eu trouxe um texto muito interessante para a gente discutir, né? É um texto do Luiz Fernando Veríssimo. É um texto que tem início, meio e fim, e é um texto de rara felicidade, porque ele traz muitos argumentos. Olha o que ele diz aqui. Por Luiz Fernando Veríssimo. E me perdoem os ávidos telespectadores do Big Brother Brasil, produzido e organizado pela nossa distinta Rede Globo, mas conseguimos chegar ao fundo do poço. A nova edição do BBB é uma síntese do que há de pior na TV brasileira. Chega a ser difícil encontrar as palavras adequadas para qualificar tamanho atentado à nossa modesta inteligência. Dizem que Roma, um dos maiores impérios que o mundo conheceu, teve seu fim marcado pela depravação dos valores morais do seu povo, principalmente pela banalização do sexo. O BBB é a pura e suprema banalização do sexo. Olha aí o que ele traz, gente, o texto do Luiz Fernando Veríssimo. Lembrando que todo ano ele está no Enem, cara. Impossível assistir, ver este programa ao lado de dos filhos. Gays, lésbicas, héteros, todos na mesma casa. A casa dos heróis, como são chamados por Pedro Bial. Então, você tem o quê? Você tem um texto crítico a essa diversidade, um texto crítico ao que acontece dentro do Big Brother. É a opinião desse autor. Não tenho nada contra gays. Acho que cada um faz da vida o que quer. Mas sou contra safadeza ao vivo na TV, seja entre homossexuais ou heterossexuais. O BBB é a realidade em busca do Ibope, em busca da audiência. Veja como Pedro Bial, aqui ainda é tempo do Bial, né? Tratou os participantes do BBB. Ele prometeu um zoológico humano divertido. Não sei se será divertido, mas parece bem variado na sua mistura de clichês e figuras típicas. Pergunto-me, por exemplo, como um jornalista, documentarista e escritor como Pedro Bial, que faça-se justiça, cobriu a queda do Muro de Berlim, se submete a ser apresentador de um programa desse nível. Em um e-mail que recebi há pouco tempo, Bial escreve maravilhosamente bem sobre a perda do humorista Bussunda, referindo-se à pena de se morrer tão cedo. Eu gostaria de perguntar se ele não pensa que esse programa é a morte da cultura, de valores e princípios da moral, da etnia e da dignidade. Outro dia, durante o intervalo de um programa da Globo, um outro repórter acéfalo do BBB disse que, para ganhar o prêmio de R$1,5 milhão, um Big Brother tem caminho árduo pela frente, chamando-os de heróis. Caminho árduo? Heróis? São esses os nossos exemplos de heróis? Caminho árduo, para mim, é aquele percorrido por milhões de brasileiros, profissionais de saúde, professores da rede pública, aliás, todos os professores, carteiros, lixeiros e tantos outros trabalhadores incansáveis que diariamente passam horas exercendo suas funções com dedicação, competência e amor e quase sempre são mal remunerados. Heróis são milhares de brasileiros que sequer têm um prato de comida para comer por dia e um colchão decente para dormir e conseguem sobreviver a isso todo dia. Heróis são crianças e adultos que lutam contra doenças complicadíssimas porque não tiveram chances de ter uma vida mais saudável e digna. Heróis são inúmeras pessoas, entidades sociais e beneficentes. ONGs, voluntárias, igrejas, hospitais,
que se dedicam ao cuidar de carentes, docentes, doentes e necessitados. Vamos lembrar da nossa eterna heroína Zilda Arnes, para quem não sabe, que criou o programa Pastoral da Criança. Heróis são aqueles que, apesar de ganharem um salário mínimo, pagam suas contas, restando apenas R$16 para alimentação, como mostrado em uma reportagem apresentada meses atrás pela própria Rede Globo. O Big Brother Brasil não é um programa cultural, nem educativo, não acrescenta informações e conhecimento intelectuais aos espectadores, nem aos participantes, e não há qualquer outro estímulo, como, por exemplo, o incentivo ao esporte, à música, à criatividade ou ao ensino dos conceitos como valor, ética, trabalho e moral. São apenas pessoas que se prestam a comer, beber, tomar sol, fofocar, dormir e agir estupidamente, para que, ao final do programa, o escolhido receba R$1,5 milhão. E aí vem algum psicólogo de vanguarda e me diz que o BBB ajuda a entender o comportamento humano. Tenha dó. Pessoal, esse é o texto. Aí diz assim, ele traz o seguinte: veja o que está por trás dinheiro do BBB. José Neumani, da Rádio Jovem Pan, faz um cálculo de que se 29 milhões de pessoas ligarem a cada paredão, com o custo da ligação a 30 centavos, a Rede Globo e a Telefônica arrecadam R$8.700.000. Eu vou repetir, R$8.700.000 a cada paredão. Já imaginaram quando poderia ser feito com essa quantia se fosse dedicada a programa de inclusão social, moradia, alimentação, ensino e saúde dos brasileiros? Poderia ser feito mais de 520 casas populares ou comprar mais de 5.000 computadores. Essas palavras não são de revolta ou protesto, mas de vergonha e indignação, por ver tamanha aberração ter milhões de telespectadores. Em ver assistir o BBB, que tal ler um livro, um poema de Mário Quitanda ou de Neruda, ou qualquer outra coisa, ir ao cinema, estudar, ouvir boa música, cuidar das flores e jardins, telefonar para um amigo, visitar os avós, pescar, brincar com as crianças, namorar ou simplesmente dormir, assistir ao BBB, ajudar a Globo a ganhar rios de dinheiro e destruir aqui o que ainda resta de valores sobre os quais foi construída nossa sociedade. Gente, bem crítico o texto dele, né? E aí você pode concordar ou não, tá? Lembrando que essa não é a minha opinião em relação ao Big Brother Brasil, não é a minha opinião e também não vem ao caso eu falar sobre a minha opinião aqui. É um texto de um autor muito famoso, é um autor vanguardista, que é reconhecido pelo Brasil inteiro internacionalmente como autor de qualidade e que todo ano está no Enem. E importante é, você concordando ou não com o que ele diz, você tem que reconhecer que ele sustenta. E é isso que é um texto, é você trazer um ponto de vista, trazer uma argumentação e sustentar até o final. Até porque o redator do Enem, o avaliador, ele não tem que concordar com a tua argumentação. Ele tem que saber se você conseguiu ou não sustentar. Tá bom, pessoal? Estão aí nossas redes sociais, canal Professor Ortiz Coelho, Instagram, @Ortiz Coelho. Sigam a gente, nós estamos lá esperando vocês. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar aqui. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas eu terminei o conteúdo. Fique com Deus e fui!